Olá! Vamos direto ao ponto hoje para desvendar o informativo 1186 do STF. São 9 decisões que, à primeira vista, podem parecer bem distantes do nosso dia a dia, mas, na verdade, elas têm um impacto enorme, desde uma simples compra no mercado até a forma como as leis são feitas no nosso país. Vamos entender o que realmente está em jogo com essas mudanças. Pois é, não é só sobre termos jurídicos difíceis. O que a gente vai ver aqui tem a ver com direitos, com o funcionamento do governo e, claro, com o nosso bolso. Para organizar tudo e facilitar o entendimento, a gente dividiu essas 9 decisões em 3 grandes temas. Primeiro, a gente fala da relação entre o Estado, a economia e a gente. Depois, a gente entra nos bastidores do poder. E, por último, vamos decifrar umas regras importantes sobre impostos. Então, começando pela parte que mexe com a economia. A gente tem aqui 2 decisões que afetam diretamente as empresas e os consumidores. E a primeira delas trata de uma pergunta super comum, daquelas que todo mundo já se fez na fila do caixa. Era exatamente essa a discussão na ação direta de inconstitucionalidade 7.719. Essa ação questionava uma lei lá do estado da Paraíba que obrigava o comércio a dar sacolas de graça. E aqui o Supremo ficou diante de um dilema. De um lado, a lei estadual queria proteger o consumidor. Do outro, tinha a questão da liberdade das empresas. No fim das contas, a decisão pesou para o lado da liberdade econômica, o que a gente conhece como o princípio da livre iniciativa. A conclusão foi bem direta. Leis que obrigam o comércio a dar sacolas de graça são inconstitucionais. E por quê? Porque isso interfere na liberdade que a empresa tem de definir seu próprio modelo de negócio, seus custos e como ela vai competir no mercado. Agora, mudando de assunto, mas ainda falando de bolso, vamos para a conta de luz. Na ADI 7.324, o STF deu mais força para a ANEEL, a agência que fiscaliza o setor elétrico. A decisão é bem importante. Quando as distribuidoras de energia recebem de volta algum imposto que pagaram a mais, esse dinheiro tem que voltar para o consumidor. Sabe como? Através de um desconto na tarifa de energia. Bom, agora a gente sai um pouco da economia e entra nos bastidores do poder. Nesta segunda parte, a gente vai ver como o STF atua, digamos, como um árbitro, garantindo que o próprio governo jogue dentro das 4 linhas, seguindo as regras do jogo. Olha só que interessante esse caso da ADI 6085. Ele é um exemplo perfeito de como uma lei não pode ser feita. Basicamente, a Câmara aprovou um projeto. Ele foi para o Senado, que fez uma mudança bem grande no texto. Só que aí, em vez do projeto voltar para a Câmara reavaliar essa mudança, ele foi direto para a sanção do presidente. E isso é um erro grave no processo. E a consequência disso? Aquele artigo que foi modificado, o artigo 2º da Lei 13.714 de 2018, foi declarado inconstitucional, mas o Supremo deu um prazo de 18 meses para o Congresso consertar o processo. É um recado claro de que todo o rito legislativo precisa ser respeitado. Esse próximo caso, a ADI 5297, lá do Tocantins, é uma verdadeira aula sobre a separação dos poderes. A situação foi a seguinte: o poder legislativo de lá aprovou uma lei, mas o governador não concordou com ela. Então, o que ele fez? Por conta própria, publicou um decreto suspendendo os efeitos da lei. A resposta do STF foi categórica. Um chefe do executivo, seja governador ou presidente, não pode simplesmente suspender uma lei. Essa tarefa, a de avaliar se uma lei é válida e, se necessário, suspender seus efeitos, é exclusiva do Poder Judiciário, cada um no seu quadrado, né? E para fechar essa parte, vamos falar da ADO 62. Aqui, a discussão era se o poder público estava falhando, ou seja, sendo omisso, no amparo a vítimas de crimes violentos. O STF entendeu que não há uma omissão geral. A Corte reconheceu que já existe uma rede de leis e programas, tanto federais quanto estaduais, que oferecem esse tipo de suporte. Ok, chegamos à nossa última e mais técnica parte. Agora o papo é sobre tributos. 4 decisões importantes sobre impostos, aposentadoria e taxas. Parece um tema árido, mas vamos ver que tem muita coisa prática aqui. Começando com a aposentadoria, uma decisão muito aguardada no tema 616. O STF bateu o martelo sobre o famoso fator previdenciário, aquele cálculo que leva em conta a idade e a expectativa de vida e que geralmente reduz o valor do benefício para quem se aposenta mais cedo. A decisão foi que ele também vale para quem estava nas regras de transição da reforma da Previdência lá de 1998. Agora, vamos para um tributo de nome complicado, CID Tecnologia, discutido no tema 914.
De forma bem simples, é uma contribuição paga quando uma empresa manda dinheiro para fora do país para pagar por tecnologia, serviços técnicos ou royalties. O objetivo desse dinheiro é fomentar a inovação tecnológica aqui no Brasil. A grande dúvida era se essa cobrança era constitucional. E o STF disse que sim. O raciocínio dos ministros foi o seguinte: o que importa é a ligação entre o que há arrecadado e onde esse dinheiro é aplicado. Ou seja, se o dinheiro da CID está mesmo financiando tecnologia, não importa se a empresa que pagou o tributo é do setor de tecnologia ou não. Agora sobre o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Na ADI 7.135, a decisão foi bem direta. Pensa no crédito de imposto como um tipo de devolução. Se uma empresa compra uma matéria-prima e o IPI daquela operação estava suspenso, ou seja, o imposto nem chegou a ser pago, ela não pode depois pedir um crédito por um imposto que nunca foi recolhido. Faz todo sentido, né? Imposto que não foi pago não gera crédito. E para fechar, no tema 1035, uma decisão que impacta o dia a dia de muitas empresas. Sabe a taxa de fiscalização que as prefeituras cobram? O STF validou a prática de cobrar valores diferentes dependendo do tipo de atividade do negócio. A lógica é bem simples. O custo e o trabalho para fiscalizar uma grande indústria, por exemplo, é muito maior do que para fiscalizar uma pequena loja. Então é justo que a taxa seja proporcional a esse esforço do poder público. E assim a gente fecha o nosso percurso. Começamos com sacolas de supermercado, passamos pelas regras do Congresso e terminamos nos detalhes dos impostos. O que fica claro é que cada uma dessas 9 decisões, à sua maneira, mostra um Supremo Tribunal bastante ativo em ajustar as engrenagens da nossa sociedade, buscando um equilíbrio entre direitos, as regras do poder e a arrecadação. E a grande reflexão que fica é como o conjunto dessas decisões está, de fato, desenhando o futuro do Brasil.